Capítulo 10. Apesar de ser meio de dezembro, o tempo ainda não impedia que as jovens senhoritas pudessem realizar seus exercícios regulares, e no dia seguinte, Emma se dispôs a fazer uma visita de caridade a uma família pobre e doente que residia a pouca distância de Highbury. O caminho para o casebre afastado ficava abaixo da alameda do vicariato, uma rua que ia dar direto na larga, ainda que irregular, rua principal do povoado. E nessa alameda, sinal claro, ficava a abençoada residência do Sr. Elton. Passava-se primeiro por algumas casas de qualidade, um tanto inferior, e depois, cerca de uns 400 metros alameda abaixo, ficava o vicariato. Era uma casa antiga e não muito boa, um pouco mais próxima da rua do que deveria ser. Não havia vantagem na localização, mas havia sido bastante melhorada pelo atual proprietário, e desta maneira não existia a menor possibilidade das duas amigas passarem por ela sem diminuir o passo e observá-la com atenção. A observação de Emma foi: "Eis aí, onde você e seu caderno de enigmas estarão um dia desses." A de Harriet foi: "Oh, que casa mais encantadora! Como é linda! E tem cortinas amarelas, daquelas que a senhorita Nash admira tanto." "Eu não tenho vindo muito frequentemente para estes lados até agora," disse Emma enquanto continuavam caminhando. "Mas no momento em que existir um motivo, virei e irei aos poucos conhecendo intimamente todas as cercas, portões, poças de água e árvores desta parte de Highbury." Percebeu que Harriet jamais estivera no interior do vicariato e que uma curiosidade extrema a devorava, o que, considerando aparências e probabilidades, Emma poderia classificar apenas como prova de amor, do mesmo modo que classificara antes o Sr. Elton ver tanta inteligência na jovem. "Eu gostaria muito se pudéssemos entrar lá," comentou, "mas não tenho nenhuma desculpa razoável para fazê-lo, nenhuma criada pela qual perguntar à governanta dele, nenhum recado do meu pai." Pensou bem, porém nada encontrou. Depois de um silêncio de alguns minutos, Harriet falou: "Fico tão admirada, senhorita Woodhouse, pelo fato de a senhorita ainda não ter se casado, nem estar para se casar, encantadora como é." Emma riu e replicou: "Meu encanto, Harriet, não é o suficiente para me fazer casar. Preciso achar outras pessoas encantadoras, pelo menos uma pessoa. E não apenas não pretendo me casar agora, como também não tenho a mínima intenção de me casar no futuro." "Ah, é o que a senhorita diz, mas não consigo acreditar." "Eu teria que encontrar alguém muito superior a todos os cavalheiros que conheci até agora para ser tentada. O Sr. Elton, você sabe," lembrando-se a tempo, "e está fora de questão, e não desejo outra pessoa igual. Não gostaria de ser tentada. A mudança não seria para melhor. Se eu tivesse de me casar, sei que me arrependeria." "Meu Deus, é tão esquisito ouvir uma mulher falar assim." "Não tenho nenhum dos motivos que geralmente levam as mulheres a se casarem. Se me apaixonasse, é claro, seria outra coisa. Mas nunca me apaixonei. Não é meu jeito, não está na minha natureza. E não creio que isso um dia possa acontecer. E sem amor, tenho certeza de que seria loucura mudar uma situação como a minha. Não preciso de fortuna, não preciso de ocupação, não preciso de status. Acredito que pouquíssimas mulheres casadas são mais donas de suas casas do que sou dona de Hartfield, e nunca, nunca esperaria ser aos olhos de outro homem tão verdadeiramente amada e indispensável para alguém, tão importante e sempre tão cheia de razão como sou aos olhos de meu pai." "Mas então quer dizer que vai se tornar uma velha solteirona como a senhorita Bates." "Esta é a imagem mais terrível que você poderia me apresentar, Harriet. Se eu apenas que um dia pensasse poderia vir a ser como a senhorita Bates, tão tola, tão satisfeita, tão sorridente, tão tagarela, tão insignificante e tão anulada quanto ela,
tão apta a falar sobre todo mundo e sobre a mim mesma, casaria-me amanhã mesmo. Mas aqui entre nós, tenho certeza de que minha única semelhança com a senhorita Bates será permanecer solteira. Mas mesmo assim, a senhorita vai ser uma velha solteirona, isso é tão terrível. Não se preocupe, Harriet. Jamais serei uma velha solteirona e pobre. A pobreza é o que torna a solteirice desprezível para as pessoas em geral. Uma mulher solteira que tem uma renda pequena não passa de uma velha solteirona, ridícula e desagradável. Torna-se o divertimento de moços e moças, mas uma mulher solteira, quando rica, é sempre respeitada e pode ser tão sensível e agradável quanto qualquer um. Essa distinção não diz tão mal da candura e do bom senso do mundo quanto parece à primeira vista, pois uma renda pequena tem o poder de limitar a mente e azedar o espírito. Aqueles que apenas conseguem se manter e que são obrigados a viver numa sociedade inferior e restrita correm o risco de se tornar mesquinhos e mal-humorados. No entanto, este não é o caso da senhorita Bates, que é apenas bondosa e tola demais para o meu gosto. Mas, de modo geral, ela corresponde ao gosto de muita gente, apesar de ser solteira e pobre. É evidente que a pobreza não a tornou mesquinha. Acredito que se ela tivesse apenas um shilling, seria capaz de dar 6 pence dele a quem precisasse. E ninguém tem medo dela, esse é o seu grande encanto. Santo Deus, o que a senhorita vai fazer? Como vai empregar seu tempo quando ficar velha? Se me conheço bem, Harriet, a minha mente é ativa, ocupada, uma fonte interminável de divertimentos. Não vejo por que eu teria menos coisas nas quais empregar meu tempo aos 40 ou 50 anos do que tenho agora, aos 21. No futuro, as ocupações comuns para as cabeças e as mãos das mulheres continuarão tão ao meu alcance quanto hoje, ou com algumas pequenas modificações. Se eu tiver de pintar e desenhar lentamente, poderei ler mais. Se não puder fazer música, poderei fazer tapeçarias. Quanto a objetos de interesse e de afeição, que na verdade são os pontos mais problemáticos e cuja falta é o grande mal a ser evitado, quando se opta por não se casar, acredito que os terei de maneira suficiente nos filhos de minha irmã, aos quais amo profundamente e aos quais posso me dedicar. Com toda certeza, eles existirão em número suficiente para suprir todo o calor humano de que se pode necessitar quando a vida entra em declínio. Haverá afeição bastante para permitir esperanças e para dissipar todos os temores. Ainda que meu apego a eles não possa comparar-se ao de uma mãe, satisfaz melhor a minha ideia de conforto do que se fosse um apego mais dedicado e mais cego. Meus sobrinhos e sobrinhas, sempre terei uma sobrinha comigo. Por acaso conhece a sobrinha da senhorita Bates? Quer dizer, sei que a viu 1000 vezes, mas são próximas? Oh, sim. Somos obrigadas a ficarmos próximas uma da outra sempre que ela vem a Highbury. Por falar nisso, tal acontecimento pode até fazer as sobrinhas caírem no conceito de alguém. Que Deus me perdoe. Espero jamais entediar as pessoas falando sobre todos os Knightley. Metade do que ela faz falando somente sobre a senhorita Jane Fairfax. Qualquer um sente-se mal só de ouvir o nome Jane Fairfax. Cada carta dela é lida 40 vezes. Seus cumprimentos enviados aos amigos são transmitidos repetidamente. E se ela envia para a tia o molde de um colete ou tricota, um par de ligas para a avó, não se fala em nada além disso durante um mês. Desejo todo o bem do mundo a Jane Fairfax, mas ela me entendia mortalmente. Já chegavam ao casebre e a conversa foi interrompida. Emma era extremamente compassiva, e os sofrimentos dos pobres recebiam sempre toda sua atenção e bondade, seus conselhos e paciência, assim como eram socorridos por sua bolsa. Ela compreendia as atitudes deles, aceitava sua ignorância e fraquezas, não tinha expectativas românticas de encontrar virtudes extraordinárias naqueles que haviam recebido tão pouca educação.
inteirava-se de seus problemas com pronta simpatia e sempre lhes dava assistência com boa vontade e sabedoria. Naquele instante enfrentava a pobreza e doença em uma mesma visita, e depois de permanecer durante o tempo necessário para oferecer conforto e conselhos, saiu do casebre sob tamanho impacto que disse a Harriet enquanto caminhavam: "Ver estas cenas, Harriet, faz bem, faz com que tudo mais pareça fútil. Sinto-me agora como se não pudesse pensar em mais nada a não ser nessas pobres criaturas pelo resto do dia. Quem poderá saber quando essa visão irá deixar a minha mente?" "É verdade", concordou Harriet. "Pobres criaturas, não se pode pensar em mais nada." Enquanto percorria com passos inseguros o estreito caminho escorregadio que atravessava o terreno diante do casebre e ia dar na Alameda, Emma observou: "Realmente não creio que essa impressão vá embora logo. Não acho que vá mesmo." Parou para olhar mais uma vez a esquálida miséria daquele lugar e guardá-la na lembrança. "Oh, meu Deus, não!" lamentou-se sua companheira. Recomeçaram a andar. A alameda fazia uma suave curva e, assim que a curva terminou, o Sr. Elton apareceu no campo de visão delas, já tão próximo que Emma mal teve tempo para dizer: "Ah, Harriet, eis um súbito desafio para a continuidade dos nossos bons pensamentos. Bem," sorrindo, "espero que seja permitido dizer que, caso a compaixão motive ações que tragam alívio aos que sofrem, então já cumpriu seu papel. Se nos comovemos pelos infelizes o bastante para fazermos o possível por eles, qualquer comoção a mais é em vão, serve apenas para trazer infelicidade para nós mesmas." Antes que o jovem cavalheiro se juntasse a elas, Harriet pôde apenas responder: "Oh, senhor, sim." As necessidades e o sofrimento da pobre família, sem dúvida, foram o primeiro assunto do encontro. O jovem cavalheiro ia visitá-las, porém agora a visita podia ser adiada. Tiveram, entretanto, uma interessante conversa sobre o que poderia ser feito e o que deveria ser feito. O Sr. Elton, então, dispôs-se a acompanhá-las. Os dois encontrarem-se durante uma missão como esta, pensou Emma, dedicada à caridade, só pode aumentar o amor que ambos sentem. Chego até a imaginar se não provocaria uma declaração. Com certeza ele se declararia agora se eu não estivesse aqui. Como gostaria de estar em outro lugar. Ansiosa por distanciar-se deles o máximo possível, Emma entrou por uma trilha estreita que se abria em um dos lados da rua principal e deixou-os sozinhos. Mas não se haviam passado nem sequer 2 minutos quando viu que o hábito de Harriet de imitá-la e segui-la fazia com que ela tomasse a mesma trilha, e em pouco tempo os dois achavam-se bem próximos dela. Não podia ser assim. Emma parou, fingiu que precisava amarrar o cordão de sua bota, abaixou-se ocupando toda a largura da trilha e pediu-lhes que tivessem a bondade de continuar andando, que os alcançaria em meio minuto. Eles atenderam ao pedido e, quando ela julgou que já havia dedicado tempo suficiente à bota, o inesperado veio em seu socorro para que pudesse dar-lhes mais algum tempo a sós. Uma garotinha do casebre alcançou-a, carregando uma vasilha de barro, para, segundo as ordens de Emma, ir até Hartfield buscar um pouco de caldo. Andar ao lado dessa criança, falar com ela, fazer-lhe perguntas, eram as coisas mais naturais do mundo, ou teriam sido se ela estivesse agindo sem nenhum desígnio. Assim, os dois puderam continuar caminhando na frente, sem obrigação alguma de esperá-la. Todavia, Emma terminou por alcançá-los sem querer, porque o passo da menina era rápido e o deles lento. Aborreceu-se por isso, porque lhe parecia evidente que estavam empenhados em uma conversa que muito os interessava. O Sr. Elton falava com grande animação. Harriet ouvia com expressão satisfeita e atenta, e como a menina se distanciara deles, Emma já imaginava um modo de permanecer um pouco mais para trás quando os dois olharam ao redor e ela viu-se obrigada a juntar-se a eles. O Sr. Elton ainda falava, parecendo entusiasmado com detalhes interessantes,
e Emma ficou desapontada ao perceber que ele estava apenas contando à sua linda companheira a festa de seu amigo Cole, no qual havia ido no dia anterior, e que ela deveria estar lá para experimentar o queijo Stilton, o aipo, a beterraba do norte de Wiltshire e todas as sobremesas. Não teria demorado para que ele chegasse a um assunto melhor. Foi o pensamento que consolou Emma. Algo que interessasse a um jovem casal que se ama, mas qualquer assunto serve para chegar ao que guardam em seus corações. Se eu ao menos tivesse conseguido me manter longe deles por mais algum tempo. Continuaram andando todos juntos lado a lado, sossegados, até que a visão da cerca do vicariato a fez lembrar-se da intenção de fazer Harriet entrar na casa, e levou-a a descobrir outra coisa errada com a bota, que mais uma vez forçou-a a ficar para trás. Rápida, rebentou o cordão com um movimento ágil e fingiu tropeçar em uma valeta, obrigando-os a parar e a tomarem conhecimento de sua impossibilidade de caminhar até sua casa de maneira razoavelmente confortável com uma bota naquelas condições. "O cordão da minha bota rebentou", explicou Emma, "e não sei como vou conseguir caminhar. Estou sendo uma péssima companhia para vocês, mas espero que nas próximas vezes não causar tantos problemas. Sr. Elton, vejo-me obrigada a pedir-lhe que nos deixe parar em sua casa e pedir à sua governanta uma fita, um pedaço de barbante ou qualquer coisa para amarrar minha bota." O Sr. Elton demonstrou-se muito feliz com essa oportunidade e nada poderia superar sua rapidez e atenção em conduzi-las para sua casa, e esforçando-se para que tudo nela parecesse o melhor possível. A sala para a qual as jovens damas foram levadas era a que ele mais costumava ocupar e dava para a rua. Colada a essa sala havia outra. A porta de comunicação entre elas encontrava-se aberta, e Emma passou para a sala seguinte, a fim de que a governanta pudesse atendê-la de maneira mais confortável. Foi obrigada a deixar a porta escancarada, como a encontrara, mas esperou que o Sr. Elton tomasse a iniciativa de fechá-la. Como, porém, ele não fez, a porta permaneceu completamente aberta e Emma então passou a tagarelar em voz alta, incessantemente com a governanta, na esperança de dar ao jovem cavalheiro a possibilidade de falar à vontade na sala ao lado. Por 10 minutos não ouviu voz alguma a não ser a própria. Não seria possível protelar mais do que isso a retirada, e viu-se obrigada a voltar para a sala da frente. Os namorados estavam de pé junto a uma das janelas. O quadro era mais do que promissor e, por meio minuto, Emma sentiu a glória de ter sido bem-sucedida. Mas não acontecera de fato. O Sr. Elton ainda não chegara ao ponto. Havia sido muito agradável, atencioso, dissera Harriet que as vira passar por ali, que as seguira de propósito, e expressara muitas outras pequenas galanterias e alusões gentis, mas nada dissera de sério. "Cuidadoso, ele é muito cuidadoso", pensou Emma. "Está avançando centímetro por centímetro e não se arriscará a nada enquanto não se sentir seguro." No entanto, ainda que seus engenhosos artifícios não houvessem triunfado totalmente, ela podia rejubilar-se por haver proporcionado muita alegria aos dois e por estar conduzindo-os ao grande acontecimento.